achando? Poxa, me arrependi do meu trabalho ter sido o primeiro agora. Gosto quando essa gravação, felizmente. E eu que não gravei do sétimo semestre que antes de vocês. Mas é isso. As coisas novas a gente vai se adaptando aos poucos. Mas é isso, vamos lá. É o trabalho agora da Amanda, da Gessiane, da Jacinaira, da Jéssica e do Cidelane. Deixa eu compartilhar com vocês. Pois é, professora, a senhora está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Pois é, como eu estava falando, nesse documento a gente já estruturou e nomeou os 3 tópicos, né? A gente nomeou, na verdade, os 3 tópicos que a gente vai abordar. Só que aí a gente começou a fazer esse adolescência e suas mudanças, a gente ainda não completou esse tópico, porque como é um artigo, né? Então ele precisa ter, a gente precisa ter bastante leitura de bastante referência para poder trabalhar em cima delas. Primeiramente, a gente pensou em estruturar esse tópico de adolescência e suas mudanças. Então, nesse tópico, a gente vai falar sobre o conceito de adolescência em si. Então, foi o que a gente começou falando sobre o conceito de adolescência e as mudanças que ocorrem nessa fase de desenvolvimento. E aí, todas essas mudanças elas vão acontecer em 3 eixos, que são o eixo fisiológico, o eixo cognitivo e o eixo psicossocial. Então, essa primeira parte que a gente colocou aí foi só a introdução do tópico, porque depois dessa parte a gente vai falar sobre esses 3 eixos ainda dentro desse primeiro tópico, tá? Então, como a gente não teve um tempo muito grande para fechar todo o tópico, porque só uma semana até para a gente ler todas as referências e fazer e escrever todo o tópico, foi um tempo muito limitado para a gente, até porque todas nós trabalhamos também, então temos outras outras responsabilidades. Então, o que a gente conseguiu fazer essa semana foi essa introdução, mas a gente já tem a estruturação do tópico, do que a gente vai falar depois disso aí, que é, como eu lhe disse, esses 3 eixos, tá? Certo, tudo bem. Eu vou corrigir em cima do que vocês já construíram. Assim, o bom era ter pegado tudo para fazer uma correção geral, mas vou entender o grupo, mas sabendo que dia 22 a prova de vocês ele tem que estar completa. Sim, exatamente. O bom é porque ele vai ficar um tópico, digamos assim, não muito atrapalhado, porque a nossa preocupação não é só escrever para dar tempo, sabe? Mas é de ficar um tópico bem organizado, bem estruturado, que a gente leu as referências e pensou nelas e teceu comentários em cima delas. Então, eu acho que não é uma coisa simples a gente fazer tudo em uma semana. Por isso que a gente nem se arriscou a escrever tudo, porque ia ficar só, tipo, cheio de coisa, a gente só iria colocar e não iria ter muito sentido. A gente precisa de tempo para pensar e tecer um texto assim bem coerente, né? E bem, enfim, de acordo com o que um artigo pede, né? Sim, E aí foi entendi. isso. Certo, ok. Então eu vou corrigir o que está aqui. Sendo como eu falei, dia 22 é a prova de vocês. Eu vou precisar que vocês tragam ele completo e não só completo, como já também com as correções feitas. Então eu acho melhor, por exemplo, hoje é dia 8, né? Dia 15 vocês fazerem ele completo para eu corrigir, tá bom? E aí vocês corrigirem já em cima do que eu fizer de correção. Tá no dia 22 está além do escrito corrigir. Tá bom? Entendi que aqui vocês trouxeram os outros tópicos, mas estamos focados agora só no primeiro, ok? E vou corrigir em cima do que está aqui. Tá? Lembrando de uma situação aqui, ó, da ansiedade relacionada à imagem corporal e decorrente da pressão estética e estética social no ensino médio. Muito bom que vocês estão envolvendo a questão da escola com os alunos dos adolescentes.
Mas coloquem também bastante a visão da psicologia, em questão, principalmente no terceiro capítulo, como é que a psicologia pode estar ajudando esses jovens nessa questão da ansiedade em relação à estética, né? O que vocês podem estar contribuindo. Porque eu quero que vocês visualizem bastante a questão da atuação de vocês na escola. Então, vocês, meninas, como é que vocês lidariam com situações dessas, onde diversos adolescentes chegariam com vocês na escola passando por isso? Né? Então, quais são as metodologias, quais são não posso falar a palavra, as intervenções que você estaria, sabe? Então, acho que é muito importante lá no final, no terceiro capítulo, vocês virem com soluções, virem com formas de intervir, solucionar e ajudar os adolescentes que passam por isso. Professora, tá muito baixo, eu não sei, não sei se é só para mim, mas tá muito baixo, eu não tô conseguindo entender. Eu não consegui entender muito, mas eu entendi que a senhora quer no último tópico as intervenções na visão da psicologia, mas isso já está no nosso plano de estruturação do artigo, tá? Então pronto, ok. Os demais estão escutando ou tá ruim? Tava cortando, professora, bastante para mim, eu quase não consegui ouvir. E agora, melhorou? Tá bom agora a minha fala? Tá bem. Eu tô escutando tudo normal. Tá, então eu vou corrigir e aí depois eu dou meu parecer no final, tá? Eu só queria falar também que esse aplicativo no meu celular, ele realmente tem o áudio muito baixo. Aí, o que eu faço para resolver? Na minha situação, dá certo com o fone de ouvido, porque eu não sei se sintetiza melhor o som nos fones, mas assim, sem o fone realmente é baixo, viu? Só para falar mesmo. Gente, esse aplicativo ele tem duas opções, a opção de dispositivo e a parte de viva voz. Eu vou mandar um print, vou mandar para vocês. Aí qualquer coisa vocês colocam no viva voz que aí vai trabalhar o viva voz do celular. Muito bom, meninas. Vocês veem esse contexto, vocês falaram bem, não foi um tópico pequeno, né? Tem mais 5 linhas, média isso mesmo que é necessário, ou seja, discutir bem. Vocês trouxeram citações, né? Estão trazendo conceitos de adolescente, debater a questão da idade, né? Que fase é a adolescência, qual a idade, que tem uma visão tanto da ONU, uma visão do ECA, mas na verdade isso muda realmente de cultura para cultura, como vocês colocaram aqui. Depois vocês trazem sobre as mudanças, né, que é exatamente o que quer dizer esse capítulo, sobre as mudanças, todas as mudanças que ocorrem na adolescência, não só no âmbito fisiológico, muitos olham só para a questão fisiológica, na questão sexual, na questão hormonal da puberdade. Na verdade, a mudança que ocorre no adolescente é muito maior, é uma coisa muito mais complexa, é uma mudança social, global, fisiológica, psicológica, e vocês concluem isso aqui. Então, vocês estão indo pelo caminho muito bom, tá? Estão realmente direcionando, vocês trouxeram brevemente vocês já estão entrando no que realmente está para falar. São as mudanças, né, que ocorrem nos adolescentes. São excelentes. E agora continuem sobre isso. Continue no foco. Não deixe que vocês fujam do assunto. Professoras adolescentes casaram com vocês debater. Mas debatam realmente o que vocês querem, que são essas mudanças. Tá? E principalmente na mudança da questão da estética, que é o foco de vocês, né? Que é sociedade, a imagem corporal.
ou seja, tópicos na questão da estética, da questão histórica. A professora está cortando muito, eu não estou conseguindo entender, sinceramente. Realmente está cortando para mim também agora. E agora, melhorou? Fale aí de novo. Acho que sim, acho que agora melhorou. Vamos lá. Então, vocês estão no caminho certo. Então, continue discorrendo sobre isso, sobre a questão das mudanças que ocorrem com o adolescente e não mudem, e não, por exemplo, não fujam do tema. Porque sabe que há várias mudanças com os adolescentes, né? Mas continue focando no que é o tema de vocês, que é a estética, a questão social, a questão social, sobre a cobrança da estética, de um padrão, né? E o que isso repercute na questão psicológica, até mesmo fisiológica. Então, amarrem bem esse tema, ou seja, não fujam dele para continuar a escrever esse primeiro capítulo. Mas até aqui está ótimo, vocês conseguem contextualizar em cima, trazer citações. Aí depois, por exemplo, aqui vocês estão trazendo 2 citações. Então, depois disso aqui, escrevam a palavra de vocês, apareçam no capítulo, né? Se mostrem, discutam, conversem com os capítulos com as citações que vocês colocaram em cima. Ah, então tenha o mesmo cuidado que eu falei para o grupo anterior. Discutam com as citações. Coloquem a opinião de vocês, tá? Isso é para terceira pessoa. Mas conversem com essas citações. Não 2 linhas ou 3 linhas, não. Discutam mesmo, até porque vocês preferem ver citações longas, né? Então, se vocês preferem ver citações longas, também faça um bom comentário. E aí você Professora, continua cortando muito. Meu Deus, e agora? Deve ter algum problema com o fone. Poxa. Mas não deu para escutar nada. Dá para Mais ou entender menos, poucas palavras, professora. Cortando, palavras cortadas que dá para entender. Mas a gente conseguiu entender, pelo menos eu escutei até a parte que a senhora não queria que a gente fugisse do tema e que a gente acrescentasse a parte da psicologia, não é isso? Isso. E também depois ficou dessas citações grandes, comentem, entendeu? Discutam com a palavra de vocês. Entendeu? Façam como eu falei para o outro grupo. Coloquem a citação e discutem, comentem e dialoguem com as citações que vocês trazem. Entendeu? Não venha com mais uma citação aqui embaixo, por exemplo. Depois daqui, falem com a palavra de vocês sobre a idade, sobre uma questão cultural, sobre a questão das mudanças que ocorrem com a adolescência, que são diversos aspectos, social, físico, psicológico, fisiológico. Porque assim, professora, a gente lê o artigo e quando a gente se reúne em grupo, a gente geralmente coloca com as nossas palavras, né? Só que a gente tira da onde a gente coloca a referência da onde a gente tirou, mas a gente conversa com o texto e conversa entre si também. Eu ainda não estou entendendo qual é o ponto mais ou menos que a senhora está direcionando. Pois é, aqui não é uma citação? Não, professora, nem tudo aí é uma citação. Por exemplo, a primeira frase não é citação. A gente começa a citação quando a gente coloca, segundo a OMS, segundo o ECA, segundo os aparatos que a gente usou para dizer, olha, cada um desses vê a idade de uma forma. Lá no final a gente fecha com um comentário, a gente escreve que todavia isso, as determinações de faixa etária, elas vão variar de acordo com cultura, enfim. Do mesma coisa o outro parágrafo, a gente não começa com citação, a gente fala que da mesma forma que não tem uma concordância em relação à idade, também não tem uma concordância em relação ao conceito de adolescência. Aí a gente vai ter que discriminar, então, quais os autores que falam sobre o conceito de adolescência. Então, foi toda uma pesquisa para a gente chegar a esses autores e dizer, esse autor diz uma coisa, esse autor diz outra. E aí, depois disso, a gente vai dizer, então, dessa forma, a gente vai abordar a adolescência, né, e as mudanças dela nesses três eixos, fisiológico, cognitivo e psicossocial, porque não tem um consenso geral, mas o consenso que existe é que as mudanças ocorrem nesses 3 eixos, e a gente vai ter que usar referencial para se embasar nisso. Certo. Então, aqui está o comentário de vocês comentando a situação.
Mas o comentário de vocês, que é a mesma coisa que eu falei para o Marcelo, está muito pequena. 2 linhas não se considera um comentário extenso ou um comentário super válido. É isso que vocês têm que entender. Vocês precisam conversar. O conversa é um diálogo no sentido de 3, 4, 5 linhas. Entendeu? Não é 2 linhas. Mas depende também, professor, na minha visão, né? Depende também do que a gente tem para comentar, porque, por exemplo, a gente está falando de idade. O que a gente vai falar mais ainda de idade? Porque tem outros assuntos que a gente pode comentar mais à frente, sabe? Usar essas 4, 5 linhas para comentar, por exemplo, essas mudanças, que aí tem mais coisas para comentar. A gente está só introduzindo. A gente então falou sobre idade, mas aí o que a gente vai falar mais sobre idade, né? O que a gente comentou foi isso, é que não tem um consenso, porque a questão de idade vai mudando de acordo com cultura. Senão, aí, a partir daí, a gente teria que falar todas as culturas que vêm na cultura tal, tem. Tá entendendo? A gente teria que comentar um parágrafo, um tópico dessa questão de idade, que aí sim eu acredito que fugiria do tema. Fugiria porque a gente estava tipo assim, se encaminhando para outras coisas, sabe? Eu, na minha visão, eu acredito que na visão das minhas colegas também do grupo, a gente vai sendo objetiva e comentando aquilo que for mais rico para comentar. Acho que é isso, riqueza. Então, por exemplo, tem mudanças biossociais. Tem uma vastidão de comentários que a gente pode colocar nisso aí, que vão vir mais lá para frente. Mas eu acho que nessa questão de idade, não teria assim, riqueza para comentar, mas além disso. Agora, quando a gente for trazer os outros tópicos, aí sim a senhora vai ver mais comentários nossos, porque aí o assunto vai ser mais rico para se comentar. Pois é, não tem como eu falar muita coisa, porque o capítulo, Professora, rapidão, o capítulo, é ele está assim, na metade, entendeu? Pode ser que no próximo vez que vocês trouxerem, vocês embaixo tragam outros comentários mais elaborados e muitas coisas. Então, não tem como eu também corrigir e falar muita coisa se vocês me trouxeram 1,5 página. Eu estou vendo de acordo com o que eu vi aqui do que vocês me trouxeram. Sobre a questão da idade, realmente não tem muito o que se falar. Mas se vocês trouxeram 2 citações, não é negócio vocês trazerem uma citação para comentar 2 linhas. Então, a citação ela serviu só para comentar 2 linhas, então ela não tem muita importância aí. Então, como é que eu percebi que vocês trouxeram essa citação e que ela cai com uma importância para ser comentada? Se vocês conseguirem relacionar a idade com a citação de baixo que fala sobre as mudanças, né? Que acontecem na adolescente de diversas formas. Então, como é que eu sugeriria vocês fazerem? Colocar essas duas citações e embaixo comentarem, fazendo a relação da idade com as mudanças que ocorrem. Isso tem muitas coisas a se falar mesmo, tá? Sobre essa questão da idade. Parece que é uma coisa muito pouco para se falar, né, sobre a idade, mas não. Pelo contrário, tem muita coisa a se falar, porque a partir da idade é que acaba surgindo várias coisas. É por conta dessa idade que também tem mudanças, né, fisiológicas, mudanças sociais, mudanças psicológicas. É por conta dessa idade que existe a questão da pressão estética, onde muitos não conseguem lidar pela ansiedade. Por quê? Pela insegurança que eles têm, pela questão de uma formação de identidade que eles estão tendo, por uma questão, por exemplo, de formação e a necessidade de pertencer a um grupo, a pertencer a um determinado ciclo de amizade, situações às vezes que acontecem familiares, que também acontecem com a questão da ansiedade e até mesmo da questão estética. A gente sabe que às vezes a família, a sociedade, ela prega uma questão de pressão estética, mas ela também, a família às vezes contribui para isso. Às vezes a própria família, às vezes um menino gordinho, a família fica falando que está gordo, um monte de coisa. Então, dentro da idade, dentro de várias mudanças que acontecem com ele, muitas coisas dá para ser falado aí. Então, se vocês trouxerem uma situação da idade, comentem. Professora, mas o que eu vou comentar que aí só fala sobre a visão de nação para nação? Realmente, aí só fala sobre isso. Então, o que eu sugiro? Relacionem a idade com a parte de baixo. O que é a parte de baixo? As mudanças que ocorrem. Porque a idade, com certeza, ela interfere muito. E, por exemplo, existe uma diferença entre adolescência e juventude. Certo? Vocês estão falando aí de adolescente, mas às vezes na juventude também se passa por isso. O que é essa juventude?
Nós somos jovens e tem gente que passa por pressão, os testes e tem ansiedade por conta disso. Então, dentro desse tema, tem muita coisa a se falar aqui. Se vocês não estão conseguindo desenvolver dentro de uma citação falas, ou a citação não tem tanta importância, mas, ao meu ver, essa citação ela tem importância, mas relacione com a fala de baixo de vocês, no caso, com a citação de baixo de vocês. Porque 2 linhas, se vocês forem olhar artigos com 2 linhas, o que você vai falar? É a mesma coisa que alguém falar um monte de coisa e você dar 2 palavras no final, gente. Entenderam? Mas eu entendi o que vocês quiseram falar. Mas o que eu estou fazendo aqui não é pegar e botar defeito no que vocês estão escrevendo. Eu estou falando aqui uma forma de sugestão de melhorar o artigo de vocês. Entenderam? Eu entendi sim, professora. A gente não coloca nada despretensiosamente nos nossos trabalhos. Se essas citações estão aí, é porque elas são importantes e não de forma jogada, sabe? Eu só acredito que a gente não tem como abordar tudo isso que a senhora falou agora em um parágrafo só ou num tópico só, porque todas essas coisas a gente já pensou em fazer e já estruturou, tanto que eu lhe disse no início, nós já estruturamos, é como se a gente já tivesse pensado em todo o caminhozinho do artigo, sabe? Então, assim, essa questão da idade, ela vai voltar, porque nas mudanças biossociais, elas acontecem de acordo com as idades também. Então, lá embaixo, a gente vai voltar falando também de idade, nas questões cognitivas e psicossociais também. O que eu falei é que eu não acho que encaixa aí agora, nesse momento, nesse parágrafo, eu não acho que cabe a gente para comentar ainda, porque a gente ainda precisa dar ainda contexto, ainda não tem contexto para a gente explorar isso, sabe? Mas quando a gente trouxer o tópico todo inteiro para a senhora vai ter uma noção maior, né? Uma noção assim mais detalhada do que do que eu estou falando aqui para a senhora. E aí vai ser melhor, porque a senhora vai, né, ler com mais calma e vai estar todo inteiro já. O caminho do tópico já vai estar traçado, a senhora já vai ver como é que a gente conseguiu estruturar. Sim, exatamente. Como eu disse para vocês, eu estou corrigindo o que vocês me trouxeram. Se vocês já têm tudo isso planejado, esquematizado, pela ideia de vocês, no próximo vez que vocês estiverem trazendo completo, para mim, eu vou compreender melhor. Então, na próxima semana, vocês já me tragam ele completo. Certo? O que vocês já têm tudo estruturado. É só colocar no papel agora. As ideias no papel. Tudo bem? Tá, ok, professor. Tá, então semana que vem eu espero o capítulo de vocês, no caso, completo. E aí os demais grupos eu deixo para semana que vem para corrigir, porque já terminou o nosso horário. E aí todos os grupos, como eu disse para vocês, tragam eles completos. Quem ainda não finalizou, né, dos demais grupos, tragam, porque semana que vem é o dia da correção que já vai valer para a prova. Tá? Porque no dia 22, que é a prova de vocês vão vir só mesmo para dar presença, entregar o capítulo de vocês com as correções, não só feito, mas corrigido também. Tá? Então, semana que vem é o dia para eu corrigir todos os que faltam. Tudo bem? Eu só quero entender uma coisa. Esse documento, esse artigo, ele vai ser entregue presencialmente, não vai ser pelo e-mail? Não, ele vai ser por e-mail, só que eu vou fazer uma espécie de chamada. E aí, por Tá. exemplo, eu vou ver quem me enviou pelo e-mail, vou corrigir, vou olhar, né, ver se está tanto escrito quanto corrigido. Então, eu tenho uma planilha. Quem tiver online aqui, né, no Microsoft, aí eu já coloco como presente. Não precisa estar presencialmente aqui, nem precisa estar impresso, algo assim, entendeu? Então a avaliação vai ser em cima só do trabalho enviado. Não vai ser em cima da presença, mesmo que seja online no dia da entrega, né?